Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E eu ando cobrindo bastante com vocês aquele acordo que foi firmado entre as duas maiores organizações criminosas do país. Esse acordo, ele tem dois objetivos principais. O primeiro deles é que você tenha um afrouxamento das regras do sistema penitenciário federal. As lideranças das duas organizações hoje se encontram em penitenciárias federais, naquele chamado regime disciplinar diferenciado, em que você tem só 1 hora de banho de sol, não tem contato nenhum com os outros presos, não pode receber nada de fora do presídio, não tem visita íntima, os únicos encontros que você tem com outras pessoas é com a sua família ou com o seu advogado, mas tudo sendo filmado num parlatório, né? Uma dinâmica, a cela filmada, uma dinâmica totalmente diferente do que a gente tem nas penitenciárias estaduais. Os líderes estão cansados desse regime, até porque isso dificulta a coordenação das atividades de dentro das penitenciárias, né? E pessoalmente também é algo evidentemente exaustivo, tá? E aí, não, vamos se unir, vamos pressionar as autoridades a abrandarem isso pelo menos um pouco, certo? Deixa de briga, vamos lá, pacto de não agressão. Pacto de não agressão. Outro pilar desse acordo, o segundo pilar, seria também tornar os negócios mais eficientes. Bom, nós dois, as duas organizações, trazemos drogas dos países vizinhos ao Brasil e enviamos para a Europa e vendemos por um valor muito maior. Cada uma utiliza uma rota, cada uma utiliza um fornecedor, cada uma pode vender para outro diferente na ponta, cada uma usa um aeroporto e um porto para fazer esse tráfico. Vamos juntar tudo que fica mais lucrativo para ambas as partes. Por que não? Seriam esses os dois pilares. Fato é o seguinte, uma coisa sempre gerou muito estranhamento quando esse acordo foi fechado. Como as lideranças, e em particular as duas principais, o Marcinho da organização do Rio de Janeiro e o Marcos Williams da organização de São Paulo, como que as duas conseguiram conversar uma com a outra e fazer um acordo que não é assim, acabou, não vamos fazer nada um contra o outro, vamos se ajudar. Não, é um acordo. Acabou, não vamos fazer nada um contra o outro, vamos se ajudar. Se ajudar como? Quem fica com o quê? Quem fica encarregado de qual atividade? Qual é a estratégia? Como isso pode nos ajudar? Quem fica com que porcentagem de não sei o quê? É um acordo sofisticado. E é tão grande que isso tem que passar pelas lideranças lá no alto. Como eles conversaram um com o outro? Já se sabia até como. Através de códigos nas conversas com familiares ou com advogados. Tá? Mas, gente, fazer esse tipo de conversa por código, quando que esses códigos foram montados todos? A boa parte deles já não foram descobertos. É algo complicado, é algo difícil. E agora fica claro de vez o quão difícil é. Tá? A coluna da Mirela Pinheiro do portal Metrópolis, que foi a primeira a revelar, né, que você tinha esse acordo entre as organizações, publicou uma reportagem que coloca que a Polícia Federal tem convicção, e está expresso isso num relatório, de que esse acordo foi fechado por engano de início. Exatamente, um engano gerado justamente por essa falha de comunicação por códigos. Certo? Basicamente, o que é colocado no relatório. Devido a uma interpretação equivocada de uma dessas mensagens, informações cruciais foram distorcidas, levando a uma compreensão errônea das intenções de ambas as partes. Tá? Basicamente seria isso. O Marcos Williams, por exemplo, manifesta esse interesse. O que ele vai? Fala com o advogado dele em códigos. O advogado dele fala com o advogado do Marcinho. O advogado do Marcinho vai e fala com o Marcinho em códigos. O Marcinho vai dar a resposta. Tudo em códigos. Volta. Telefone sem fio. Né? Telefone sem fio não é uma forma melhor de expressar o que acontece numa situação como essa. Se fosse assim, eles falando de forma categórica, já ia dar problema você ter tanta gente no meio. Mas você falando com códigos é perfeito para dar BO. E para vocês verem como esse esquema de comunicação por códigos ele tem as suas limitações e ao mesmo tempo como ele pode ir longe, a gente tem gravações de conversas do Marcos Williams com a sua esposa na Penitenciária Federal de Porto Velho que ocorreram entre 2022 e 2023. Nessas conversas que eu vou colocar aqui pra vocês, de início ele tá desabafando sobre a situação lá dentro e tudo mais, que ele tá cansado, tá desgastado e tudo isso. E aí depois ele começa com um papo meio esquisito a respeito da sua defesa na justiça, tá? E quando tem esse papo, na tela aparece já alguns avisos de que aquilo se trata de um código e do que significa o código. Vamos ver. Eu tô muito mal aqui, não? Emocionalmente? Não. O aspecto. Fisicamente, não. Tô melhor do que o Brasil. Tá melhor.
Hã? Tá, Tô? tá, O quê? Mais forte? mais forte. Você viu como eu tava em Brasília? Eu tava meio esperando as coisas acontecerem na minha vida. Entendeu? Eu não sei se eu posso ter esperança ou não, esse que é o problema. É o que restou. Mas antes eu tinha assim uma noção de poder ter esperança ou não, entendeu? Agora eu tô completamente... eu tô numa neurose, eu não acredito. Eu tô percebendo. Você nunca me viu desse jeito aqui. Eu queria um favor ao Dr. Bruno, sabe? O que eu tô pedindo faz 3 meses para ele, um advogado que cuida de instâncias superiores, Dr. Alexandre, e ele não me dá nenhuma resposta sobre se o cara vai vir aqui me requisitar ou não, entendeu? Gente, o Dr. Alexandre, ele não existe. É um codinome para a pessoa responsável pelas atividades da organização lá na Bolívia, né? O Devanir de Lima Moreira, né? E o Devanir, ele estaria à frente ali dos planos de fuga ou as estratégias para que eles fossem retirados do presídio, no caso... Aí, por enquanto, antes do acordo, só o Marcos Williams e outras lideranças da organização de São Paulo, tá? Ele tá comendo, não, cadê o Dr. Alexandre, né? Ele que tava encarregado, era papel dele levar isso adiante, né? E aí ele fala mais com a esposa a respeito das demandas com o Dr. Alexandre e cita STF e STJ, vamos ver. Então eu gostaria muito que quando ele viesse aqui, ele viesse com a resposta já se o cara vai vir ou não vai, porque aí eu contrato o outro, entendeu? Mas pra quê? Pra STF, STJ, essas coisas, entendeu? E se o cara vir, eu não vai vir. Se ele não vai, fala logo que não vai, que pelo menos eu contrato da pessoa, entendeu? Gente, STF é basicamente o plano de fuga principal que a organização tinha na época, era cercar a penitenciária, chegar com helicóptero, com caminhão, com carro, tudo, naquele velho estilo naquele estilo do novo cangaço, né, que se popularizou para assaltos a bancos em cidades do interior, principalmente da região sudeste do país, ir lá e resgatar. Era o plano STF. O STJ seria outro plano, não conseguimos resgatar, isso não vai dar certo. Vamos sequestrar vários agentes do Departamento Penitenciário Nacional e várias autoridades e fazer o seguinte, ou vocês soltam as lideranças, ou então, e repito, no momento só restrito à organização de São Paulo, ou então a gente mata todo mundo, tá? Uma baita pressão. E isso foi descoberto porque a polícia conseguiu, fora da penitenciária, encontrar estes códigos em alguns papéis apreendidos, tem tudo na época foi divulgado, né? E aí eles passaram a analisar os diálogos todos, o histórico de diálogos entre Marcos Williams e seus advogados, entre outros presos e seus advogados, também conversas com familiares, aqui no caso a gente tem a esposa dele. Falaram, tá aí, ó, tudo faz, foram conectando, você tem outros materiais a respeito disso também, de gravações, tá? Tanto que os planos não foram adiante por causa disso, eles deram errado por causa disso, tá? Eles deram errado por causa da descoberta do uso desses códigos. Muita gente se pergunta também, mas não tem carta, não tem acesso a livro? Até tem. Só que, naquele momento, como vocês vão assistir agora, isso já estava sendo limitado. Não me escreve mais. Escrevam. Me manda foto bonita, mano. Escrevam. Foto, ultimamente, eu ando meio borocochô. Porque eu tô muito gorda, então eu não tô conseguindo tirar foto. Manda uma fotinha. Mas escrever, escrevam. Manda uma fotinha 2 cartas por semana. Não tem cheio. Então. Manda umas fotinhas bonitas pra mim. Não chegou as do Natal? Não chegou nem a do Halloween? Halloween. Tá bonito? Deixa eu ver como que eu tava vestida. Como que eu tava no Halloween? Acho que de diaba tava. Não chegou. Você mandou? Mandei, lógico. Então, tá tudo parado na censura. Eu não escrevo nem mais putaria porque não entra, então pra não dizer que foi isso que bloqueou. Sei com a encarregada do setor de biblioteca, uma pessoa decente, incrível nesse lugar aqui, entendeu? Mas eu achei uma. E ela liberou pra mim os 8 livros quinzenais de novo, entendeu? Eu trouxe livro hoje, trouxe revista. Hã? Eu trouxe livro. Então, aí vão ser 16 livros por mês e 4 revistas. Vejam, naquele momento, antes da polícia descobrir o uso desses códigos.
Hoje a gente não tem a informação, mas é muito improvável que você tenha liberação para a entrada das cartas, para a entrada dos livros, qualquer coisa do tipo que permita essa comunicação, o que já seria difícil também pelas cartas, porque você vê que o negócio está destoando, é mais fácil, elas são analisadas sempre, foram analisadas com muito mais minúcia do que os diálogos no parlatório, né? Então, gente, pensa essas mensagens passando de um pro advogado do outro, pro outro, indo, voltando e selando um acordo como esse. É uma dinâmica muito complexa, o que explicaria, inclusive, que você tenha um equívoco gerando esse acordo como um todo. Reitero para vocês, pode ter sido um equívoco na hora em que esse acordo foi selado. Depois, ele se mostrou bom pros dois, né? Pô, tá, não era isso, mas ok, deu certo. Se o outro concordou, né, talvez seja uma boa alternativa. E a gente não sabe nem sequer se essas informações chegaram, né, para os dois, de que fora das penitenciárias, se entendeu que existe esse pacto. Isso a gente vai descobrindo com o passar das próximas semanas e meses. A Polícia Federal certamente tem mais material que embasa essa tese de tudo que se deu por engano. Certamente ela tá ali analisando as conversas e já tem alguma coisa que sinaliza que a coisa pode ter se dado dessa forma. E seria, segundo o relatório, uma das mensagens que foi errada. A gente, às vezes, era coisa ali. Olha, vamos fechar um acordo, mas é um acordo só para pressionar a justiça. No resto, continua tudo igual. Continua ali disputando no tráfico, continua ali com as brigas nas ruas, aquela coisa que eu já trouxe no outro vídeo sobre o sistema de frenemies, né? Amigos e inimigos ao mesmo tempo. A gente cuida daquilo junto. Lá na outra ponta, continuamos brigando, né? Você tem aqui na mídia, isso é muito comum, no streaming, por exemplo, Globoplay é rival do Google e a Amazon Prime é rival do Netflix. Só que o Globoplay utiliza o serviço de computação na nuvem do Google e o Netflix usa também o serviço de computação da Amazon. As duas continuam guerreando loucamente na parte do streaming na ponta. Mas lá atrás é interessante para as duas ter um acordo, ter algo selado. Talvez essa fosse a essência. E acabou sendo diferente, porque o que está vigente agora, pelo menos em boa parte dos estados brasileiros, é um pacto de não agressão. Certo? Eu vou atualizando vocês assim que tiver novidade, gente. Grande abraço a todos e até a próxima.